Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma disciplina do curso de Imobilização Ortopédica. Disciplina essa intitulada por Organização no Processo de Trabalho em Ortopedia e Traumatologia. Sou o professor Clístenes, sou fisioterapeuta, especialista em traumatologia e mestrando na área de gestão do potencial humano. Ao longo dessa disciplina estaremos abordando toda a sua trajetória histórica, definições voltadas à atuação no trabalho frente à área da ortopedia. Então, partindo deste princípio, vamos começar a observar a questão do seu conceito em ortopedia. Então, na área da ortopedia, a gente vai entender que ela é uma ciência, assim como todas as áreas da saúde, o qual tem o objetivo de investigar, de prevenir e tratar todas as afecções em que envolva o aparelho locomotor. Onde a gente vai entender que o aparelho locomotor é justamente a junção das estruturas ósseas, músculos e articulações. Então, as afecções que acometam essas estruturas vão ser estudadas, vão ser observadas e vão ser tratadas e desenvolvidos todo o desenvolvimento, toda a observação da ciência frente a essa área de atuação. Então, partindo desta situação, a gente observa que o seu tratamento físico, tratamento clínico, ele vai envolver todas essas estruturas musculoesqueléticas. Então, sendo essa abordagem da ortopedia, a gente vai entender que ela teve um surgimento antigo, uma história a ser contada, a ser divulgada e transmitida. Então a gente vai observar aqui que a partir das deformidades verificadas no ser humano, durante toda a sua evolução, a evolução da espécie humana, a gente vai ter com o objetivo de corrigi-las, de ser observadas, de serem reestruturadas. Então, vai ser justamente através da ortopedia que a gente vai estar observando isso, que é justamente as afecções que vai acometer as estruturas músculo-esqueléticas. Então, na era lá do homem primitivo, foram encontrados nos fósseis. Esses fósseis a gente observou que os ossos deles, os quais apresentavam fraturas, elas estavam com a sua consolidação em alinhamento adequado. Então, neste alinhamento, já começou a observar como é que surgiu essa consolidação. Por que apresentou um alinhamento adequado daquela fratura? Então, seguiu-se os anos e começou a observar nas múmias egípcias, os quais as imobilizações também se já fazia naquela época, mas com tipo de tala. Então, a utilização da tala, a utilização da consolidação de fratura, deixando aquela estrutura óssea já alinhada, era um mecanismo, uma resposta de desenvolvimento de algo que já viria sendo utilizado, porém não definido ainda o termo de ortopedia. Então, seguindo esse princípio, a gente observa que o termo ortopedia, ele surgiu lá em 1741, onde ortos, ela vem da palavra grega que significa correto, direito, e pádios, que vem de criança. Então, essa definição, ela veio através de um médico esse que era francês, chamado de Nicolas Endre, o qual esse termo foi definido através de um livro, o qual ele lançou, o qual ele difundiu as informações que envolveria as estruturas musculoesqueléticas voltado ao seu desenvolvimento. Então, assim, a gente observa aqui na imagem a presença do médico francês, Nicolas Endre, e logo na lateral, seguido a imagem dele, nós temos a presença de uma árvore, o qual possui na lateral dela uma estaca e permitindo que esta árvore esteja fixa a essa estaca. Essa imagem, ela vem lá do livro desse médico francês, o qual esse livro é intitulado por Prevenção e Correção das Deformidades da Criança. Então, até hoje essa imagem representa o símbolo da ortopedia e traumatologia, pois o caule, toda a estrutura da árvore com sua inclinação, ela tem o objetivo de, ao lado dela, possuir aquela estaca de madeira para torná-la cada vez mais alinhada, cada vez mais com um padrão
de correção daquela estrutura. Então é isso que a gente até hoje vem utilizando na ortopedia, na traumatologia e com o passar dos anos a gente também observou lá na era antes de Cristo, por base de 2830, que as esculturas que apresentavam, por exemplo, uma delas na tumba de Hirkof, o qual a escultura que se apresentava naquela tumba, ela já possuía uma imagem com a utilização de uma muleta. Ainda que seja no formato artesanal, de madeira, mas já se vinha sendo utilizado naquela era antes de Cristo. Então a gente observa através dessa imagem aqui no material, a presença da imagem localizada na tumba de Hirkof, onde eu tenho na imagem associado a ele a presença dessa estaca aqui, que era o que servia como uma espécie de muleta para o desenvolvimento da locomoção, da deambulação deste indivíduo. Então, ainda na imagem seguinte, eu conto com esta daqui, o qual representa o papiro de Eden Smith, o qual foi lá da era de 1862, o qual foi encontrado. Na realidade, foi roubado de uma tumba, essa imagem. Então, a gente observa que essa imagem representa o médico que até então era ministro do Egito. Esse médico e ministro, ele era voltado às estruturas de traumas, a sua atuação, o seu desenvolvimento científico. Então, através dele, a gente começa a observar que ele começa a classificar o prognóstico em 3 categorias. Categorias essas que vai abordar o conhecimento, categorias essas que vai abordar o desenvolvimento do conhecimento, das técnicas utilizadas e as práticas que eram para ser utilizadas no desenvolvimento daquela prática de atendimento. Atendimento que eu me refiro, que era justamente voltado ainda à era do Egito, aos egípcios. Então, através desse papiro, já conseguia manter o desenvolvimento do conteúdo, ou seja, a transmissão de informações ortopédicas, a transmissão de lesões, de estruturas que já vinha sendo acometida, desenvolvida e assim estudada para poder trazer cada vez mais melhoria ao Egito. Então, seguindo, a gente começa a observar a evolução ao longo dos anos da utilização da ortopedia, onde as primeiras estruturas em si, que eram os povos que mais utilizavam a ortopedia com o objetivo de difundir o conhecimento, publicando, comprovando a existência dele e deixando por escrito através de livros, informações, os quais nós temos acesso até hoje, a gente segue observando aqui na imagem que vêm a ser os gregos. Os gregos do 3º até o 1º século antes de Cristo, assim também como os anatomistas, lá da Alexandria, em que eles foram considerados os primeiros a utilizar essa abordagem científica, voltado ao estudo do corpo humano, estudo das estruturas músculo-esqueléticas, ao estudo das afecções que estavam presentes naquele local, e assim a gente segue com o avanço da história, envolvendo aqui, logo mais adiante, Hipócrates, o qual ficou conhecido como o pai da medicina, devido ao surgimento de novas informações de tratamento, de novas moléstias, que eram as doenças consideradas na época. E com o avançar dessas informações, Galeno, quando já chega na sua era, lá na era romana, já tendo as informações difundidas por Hipócrates, ele já absorve essas informações, já começa a ter base e fundamento para novas teorias, novas informações científicas com o desenvolvimento da ortopedia. Então, nessa era de Galeno, a gente já observa que ele passa a ser chamado de o pai da medicina voltado ao esporte, devido ele acompanhar todas as práticas esportivas que era realizado na era de Roma e também o realizamento das cirurgias envolvendo as estruturas traumáticas, devido a lesões traumáticas, cirurgias o qual vai envolver
ossos, músculos e articulações. Então, seguindo todo o desenvolvimento dessa era, a gente ainda encontra a fase que era voltado ao Abu-Mansur, o qual ele passou já a descrever, devido já existir informações voltado à existência de lesões, que eram alterações que vinham a surgir aos ossos, aos músculos, levando a uma dificuldade no caminhar, levando a uma perda da movimentação daquele indivíduo. Então, com todas as informações que já foram difundidas por Hipócrates, por Galeno, pelos a era da Alexandria, a gente começa a observar que Abu-Mansur ele começa a fazer a descrição do uso do gelo, do gesso, onde esse gesso ele vinha com o objetivo já de levar ao tratamento, pessoal, onde eu me refiro às fraturas, às lesões que acometeriam aquelas estruturas ósseas. Então, partindo deste princípio, ele começa a fazer o uso do gesso para tratar, difundir a melhoria das estruturas ósseas que perderam sua continuidade decorrente de fraturas. Então, não só sendo as fraturas, mas também qualquer trauma que acometesse as estruturas ósseas, que por fim iria acometer os membros, seja membro superior ou membro inferior. Então, saindo da era de Abu-Mansur, a gente já avança para a era de Ambroise Paré, que era um médico francês, o qual foi considerado como o pai da cirurgias essas realizadas de ordem traumática, ortopédica, lá na região da França, onde ele passou a ser considerado como pai da cirurgia, não só pelos seus grandes sucessos na realização desses procedimentos, mas também na utilização de instrumentos associados ao procedimento o qual ele vinha realizando. Então a gente começa a observar que esses instrumentos já vinha sendo utilizado, por exemplo, o uso do gesso, o qual ele continuou a utilizar, sendo nos momentos antes da cirurgia ou pós-cirúrgico, devido a cada caso frente à lesão traumática que estivesse se apresentando ali. Então, dando sequência ao seu desenvolvimento, a gente passa a observar que ainda veio a era de Nicolas Andri, o qual foi o primeiro a usar o termo ortopedia propriamente dito para fins de deformidades ósseas. Então, Hipócrates, Galeno, Alexandria, todos vinham estudando esse termo. Porém, Nicolas Andri foi quem passou a criar, a difundir essa informação, que até nós vemos agora há pouco a imagem dele e a imagem o qual foi criado o símbolo da ortopedia até hoje, que foi através do primeiro livro lançado contendo esta informação decorrente de lesões ortopédicas nas crianças, nos pacientes infantis. Então, a gente continua e passa a observar que, além de Nicolas Andri, veio mais à frente a presença do Jean-André Vinel, o qual estudou a dissecação, que justamente é utilizada até hoje na área da anatomia, com o objetivo de estudar as estruturas ósseas, musculares, articulações, neurológicas. E esses métodos de dissecação, que já era utilizado por Jean-André, fez com que ele fosse promovendo o estabelecimento do primeiro Instituto de Ortopedia e Traumatologia do mundo. Então foi ele o mentor da utilização desses métodos de dissecação e mentor na criação desse instituto, o qual tinha por objetivo levar ao diagnóstico e ao tratamento dessas lesões ortopédicas e traumáticas. Então, com o pontapé inicial da criação desse instituto, surgiu ideias e referências para a criação de vários, o qual atualmente nós temos difundidos por todas as regiões, de todos os países, assim como em todos os estados do Brasil.
Então, quando a gente sai da era de Jean Andre, a gente passa a observar aqui na evolução do tempo a presença de Anthony Mason, que em 1851 já passou a utilizar o gesso, qual já existia, lá na era de Nicolas Andre. E voltando aqui à imagem, na era de Abu Mansur, o qual foi ele o mentor na criação dessa estrutura, o gesso, para tratar essas lesões. Então, seguindo adiante, saindo do Abu Mansur, a gente vê que Anthony Mason, ele passa a utilizar algo que já existia, mas trazendo novas mudanças, mudanças com o objetivo de trazer a melhoria desta técnica. Então, a gente observa que ele utiliza o gesso, mas agora com a presença de uma atadura. Então, a atadura de gesso, que é justamente utilizada, até hoje ainda se tem registros da utilização dela, decorrente das práticas voltadas à imobilização daquela estrutura. Então, com o avançar de Anthony, a gente passa a chegar ao século XX, em que o inglês Robert Jones foi quem fundou a associação voltado a ela de ser hospital e ortopedia. Então, a criação dessa associação, o qual nós temos aqui, associações e hospitais ortopédicos, que era voltado ao desenvolvimento de hospitais, desenvolvimento de associações, levando ao tratamento clínico, ao tratamento evolutivo, para que tivesse maior abrangência à população da região. Então, quando eu saio da era de Robert Jones e vou lá para a metade do século XX, eu chego às guerras mundiais, que levaram a diversas mutilações, mortes de soldados. E a gente tinha o objetivo na época de levar a recuperação desses soldados para poder reinserir nos combates. Então, partindo desse princípio, a ortopedia ela leva ao seu grande desenvolvimento. Quando a gente observa aqui na imagem, a gente vai encontrar que através das guerras mundiais houve a consolidação da ortopedia e também da traumatologia, em detrimento de grandes, em quantidade, em termos de número, profissionais, soldados que eram mutilados na guerra. Quando a gente chega ao Brasil, a gente já passa a observar uma situação com um grande número de referências que já foi formado, produzido, o qual serviu de base de experiência para a produção inicial da ortopedia neste país. Então, lá em 1814, foi quando foi fundado o primeiro hospital voltado ao tratamento de lesões traumáticas e ortopédicas, onde a gente observa lá a imagem que o nome do hospital vem a ser o São Zacarias. São Zacarias, ele ofertava tratamento que era voltado à ênfase de área clínica e área cirúrgica para os indivíduos daquela região. Então, na imagem a gente observa também aqui a criação da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o qual é o grande percursor de grandes informações publicadas anualmente na área da traumatologia, na área da ortopedia. Essas informações elas servem para profissionais das diversas áreas da saúde, como, por exemplo, os técnicos de imobilização ortopédica, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, o qual trabalha diretamente com estas afecções. Afecções que sendo a nível neurológico, por abordar estruturas ósseas, músculos esqueléticas e jamais esquecendo as articulações. Quando a gente volta aqui para a imagem, a gente continua a observar que antecedendo a criação desse hospital, o Hospital São Zacarias, a gente observa que na região da Bahia, em 1797, a primeira obra de ortopedia, obra sendo essa literária, foi quem
introduziu as informações no Brasil. Logo em seguida, a gente tem a criação deste hospital. Então a gente observa que essa primeira obra literária, como mostra aqui, ela é escrita por Manuel Alves da Costa, que foi intitulada de Ensaio, Ensaio sobre Fraturas. Esta informação, este livro, esta obra voltada à ortopedia, ela foi produzida por um autor brasileiro, baiano. Porém, ela foi publicada, foi informada lá em Portugal, que era onde já vinha acontecendo todo o desenvolvimento da era ortopédica. Porém, passou-se os anos, é quando veio essa criação do Hospital São Zacarias, na região do Brasil. E assim, o pontapé para todo o desenvolvimento da era, da prática da ortopedia, como tratamento, como recuperação dos indivíduos. Quando a gente passa a observar na imagem, a gente tem que, a partir destes grandes avanços do passado, em meados do século XXI, o Brasil, ele ocorreu a criação desta sociedade, que a gente acabou de falar, em 19 de setembro de 1935, onde todas as informações que foram publicadas são publicadas até hoje, com o objetivo de levar ao desenvolvimento científico, de novas práticas, que a gente já vinha abordando até o momento. Então, ainda no avanço da ortopedia, a gente passa a observar que a gente não só tem atualmente os serviços voltados, ao modo geral, na prática infantil e na prática do idoso. A gente observa que o serviço de ortopedia, ele envolve, como um todo, as unidades de ortopedia e traumatologia no serviço de urgência, devido a acidentes, acidentes domésticos, de trânsito, enfim, todo tipo de acidente, o qual tem a caráter de urgência no tratamento daquela estrutura, para evitar o surgimento de uma hemorragia, para evitar o surgimento de perdas voltadas às funções neurológicas, ou também perda da vítima, decorrente do óbito. Então, a gente segue com o surgimento das unidades de urgência voltada a caráter ortopédico e traumático. A gente segue também nas salas de atendimento ao público adulto e infantil, não esquecendo do público idoso, o qual são salas diversificadas para produzir atendimento mais lúdico voltado à área infantil, mais padronizado ao público adulto, ao público idoso. Continuando, a gente tem as salas de imobilização e as unidades de internamento, procedimento cirúrgico, operatório, o qual vai produzir aí as necessidades frente ao paciente do momento. Então, as salas de imobilização com o objetivo de trazer a imobilização daquela estrutura que se encontra acometida, seja uma articulação do cotovelo, articulação do joelho, tornozelo, a qual dessa região do corpo, de qualquer região do corpo, venha a produzir a sua necessidade de levar a uma imobilização, a uma parada de movimento temporário. A gente continua no avanço da ortopedia e observa que, através da evolução da ciência e da tecnologia, com o uso de talas, de coletes ortopédicos e assim como também de outros aparelhos que produzia o gessamento, aparelhos gessados, houve a melhoria na utilização destes procedimentos, no modo como vinha a ser aplicado, nas práticas, ou quais lá na era antes de Cristo se utilizava para realizar esses procedimentos, a presença de madeiras, a presença de cordas, em que hoje já temos o avanço da era do gesso, a era de talas. Então, com o avanço da ciência e da tecnologia, a gente passa a observar que todas as imobilizações rudimentares, os quais nós utilizávamos antes, galhos, madeiras e até mesmo o gesso com a confecção manual, a gente já passa a observar que evoluímos ao ponto de chegar à utilização das ataduras. Ataduras essas, conforme a imagem nos mostra aqui, que descreve ataduras gessadas, materiais de fibra sintética,
para trazer uma melhoria da funcionalidade do corpo do nosso paciente. Então, funcionalidade essa que vai ser voltado a uma facilidade na sua locomoção, uma facilidade nas suas mudanças posturais. Lógico que esse material, como eu descrevi aqui na imagem, materiais de fibra sintética que possui estruturas mais leves, ele não vai ser para todos os pacientes, vai ter suas indicações, vai ter seus objetivos. Porém, a gente tem inúmeros materiais e recursos que podem ser utilizados para o tratamento das diversas afecções traumáticas, ortopédicas. E com esse avanço da tecnologia, a gente passa a observar que toda a parte integrante, o qual vem a criação, o surgimento do curso da formação técnico em imobilização ortopédica, ele traz a esse profissional um ser integrante da equipe multiprofissional em saúde. Então, conforme a imagem, a gente já observa aqui que esse profissional ele é integrante da equipe multiprofissional em saúde. Ele vai ter o objetivo de atuar nos setores de ortopedia, de traumatologia e também nas clínicas, ambulatórios, enfermarias, unidades de pronto-socorro, pronto-atendimento, com o objetivo de trabalhar diretamente envolvendo essas estruturas musculoesqueléticas. Dando continuidade na imagem, a gente passa a observar que ele vai estar realizando diversos procedimentos, como deixo claro aqui em alguns, execução de trações cutâneas e esqueléticas, auxiliando em pequenos procedimentos, auxiliando a equipe médica, auxiliando a equipe na realização de pequenas cirurgias, punções, infiltrações, além de manobras essas que vai atuar na redução da fratura, na imobilização daquela articulação, com o objetivo de deixar ela temporariamente com ausência de movimento para levar à consolidação da estrutura óssea. Então, com o desenvolvimento da era do surgimento do profissional técnico em imobilização ortopédica, vai trazer aí uma facilidade no desenvolvimento da atuação da equipe multiprofissional em saúde. Aí a gente já começa a observar a inserção destes profissionais em larga escala no mercado de trabalho, envolvendo todo o quesito hospitalar até a área clínica. E assim, quem vai ser o maior beneficiado é a população, aquele que necessita do atendimento imediato, envolvendo as estruturas da área ortopédica, do trauma. E, por fim, a gente passa a observar as áreas de atuação frente à área do técnico em imobilização ortopédica, porque dentro da traumato-ortopedia, ele vai atuar desde a área esportiva, passando pela área estética, dentro dos campos de possibilidades de emprego da área hospitalar, da área clínica, dos setores de urgência e emergência em pronto-socorros. Então, dentro dessas estruturas, a gente observa aqui no material que vão atuar diretamente lado a lado com o profissional médico, onde, somando as práticas, os conhecimentos, vão permitir a ele a atuação, a melhoria do quesito atendimento, do quesito desenvolvimento de suas técnicas. Sendo assim, a gente observa que eles vão atuar desde pequenas cirurgias, como retirada de materiais e suturas, envolvendo também os princípios da biossegurança, com ênfase na sua atuação frente à área da saúde e ambiental, com todo o serviço que ele vai estar desenvolvendo naquele local. Contando aí não só com a sua prática do atendimento, prática da técnica em realizar suas devidas condutas, mas também as práticas voltadas à segurança do trabalhador, sua própria segurança. Então, tudo isso é o que vai ser abordado desde a parte conteúdo, em teoria, como na sua atuação profissional, frente como um futuro técnico de imobilização ortopédica. Partindo deste princípio, a gente passa a observar que os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, vão fazer parte da sua conduta, vão fazer parte das suas práticas, o qual vai conferir a você garantia ao seu bem-estar, à sua saúde.
Portanto, a gente observa que esses EPIs, como, por exemplo, luvas, máscaras, são os que vocês vão mais utilizar no desenvolvimento da sua atuação. E assim, a gente observa no próximo material que os aparelhos que vão ser utilizados ao longo da sua prática, ou seja, aparelhos confeccionados frente à sua atuação, durante toda a sua rotina de trabalho, a gente conta com aparelhos gessados, com enfaixamento, a gente conta com imobilizações através de talas. Isso vai variar de acordo com a necessidade do paciente. Para tanto, a gente também continua a observar no material a presença dos aparelhos gessados no formato goteiras ou mesmo calha. A gente passa a observar também os cortes dos aparelhos gessados, assim como sua retirada, ou seja, a implantação, a colocação desse material ao longo daquela estrutura, daquele segmento corporal. Logo após o período onde o paciente ficou com aquela estrutura imobilizada, quando volta para fazer a sua retirada. Então, o corte da estrutura até sua retirada, desde a sua colocação à sua eliminação. Assim, a gente continua a observar que na sua atuação não vai se resumir só a isso. A gente passa a observar que a evolução histórica da tua atuação profissional te faz observar que a gente também tem como o preparo do material frente às áreas da instrumentação cirúrgica dentro dos centros cirúrgicos da ortopedia. Já que enquanto o médico ortopedista ou traumatologista vai estar executando o procedimento cirúrgico, você, como técnico de imobilização articular, é que vai estar preparando os instrumentos para poder ser realizado o procedimento cirúrgico. Então, ele vai atuar nesse processo de preparação e até mesmo do manuseio, facilitando aí o desenvolvimento do procedimento cirúrgico. Também podemos observar que a sua atuação ela também se estende a outras informações, como, por exemplo, no armazenamento de material pérfuro-cortante. Há também a questão do seu descarte. A gente observa que esse descarte ele vai se fazer presente devido após a sua utilização. Então, na utilização desses objetos pérfuros cortantes, que já não é mais utilizado, terminou a conduta, é hora de eliminar, vai ter o descarte correto para evitar danos à saúde do trabalhador, à saúde sua como profissional de imobilização ortopédica. Seguindo esse contexto, a gente observa que a utilização dos EPIs, como descrito aqui no material, então, eu tenho a utilização adequada destes equipamentos de proteção individual e precaver-se contra efeitos adversos dos produtos que vão estar sendo manuseados. Então, turma, a gente observa que esses EPIs, eu me refiro à máscara, eu me refiro a óculos, que vai ser voltado à sua proteção ocular, a touca, luvas de procedimento, luvas estéreis, que é para poder evitar qualquer contaminação frente à sua pele, ao seu tecido tegumentar, frente ao seu organismo. Para tanto, a gente observa que os efeitos adversos existentes justamente dessa situação voltado à utilização dos produtos, que é com o objetivo de evitar procedimentos invasivos ao longo do teu corpo por questões acidentais. Então, eu vou estar observando aí que esses efeitos adversos do produto é, por exemplo, alergia frente ao manuseio de substâncias, como por exemplo o gesso, e assim também conta como meio de prevenção à sua integridade, à sua saúde, as vacinações que devem ser realizadas constantemente dentro do período e dos prazos adequados para poder evitar o surgimento de infecções voltado ou afecções ao comprometimento do teu bem-estar físico, social e mental também, já que é um conjunto de fatores que vai estar produzindo aí o seu completo estado de saúde. Para tanto, a gente continua a observar no material que as imobilizações especiais, no caso das situações onde é mais de 3 articulações que necessitam serem produzidas as técnicas
a fim de produzir a imobilização delas. Quando a gente tem um paciente politraumatizado com mais de 3, 4 traumas em articulações, esse tipo de paciente, ele necessita que o procedimento seja realizado em um local adequado, ou seja, em uma maca específica. Então, essa confecção destes materiais, como a gente vai observar aqui no nosso slide, a confecção da prática da imobilização, ela necessita de um adequado local, uma adequada mesa ortopédica. E assim, a gente também observa que nos casos com mais de 3 articulações, também envolvendo danos esses que são vasculares, danos esses que são neurológicos, são justamente estruturas que associadas ao trauma ortopédico, à lesão ortopédica, vai permitir que haja necessidade dessa mesa ortopédica para a confecção adequada da técnica, confecção adequada do gesso, como por exemplo, permitindo assim que ele fique dentro dos padrões de angulação ideal para que não haja danos à consolidação da estrutura óssea, a um comprometimento da circulação sanguínea e assim também comprometimento de nervos, músculos, enfim. Portanto, a gente continua a observar que o técnico de imobilização, ele tem esse nome de registro na classificação brasileira de ocupações associado a diversos sinônimos, onde a gente observa no material que os sinônimos frente à atuação da sua prática, eles vão ser desde técnico em aparelho gessado, técnico em gesso hospitalar, técnico em gesso ortopédico, técnico em imobilização do aparelho locomotor, técnico em imobilizações gessadas, técnico em gessador e técnico gessista. Portanto, a classificação brasileira de ocupações, a CBO, ela classifica esses sinônimos da sua profissão, certo? Você como um técnico futuro técnico de imobilização articular, futuro técnico de imobilização, você vai ter essas diversas classificações, porém são sinônimos para a atuação da sua prática, tá bom? Porém, estes sinônimos, eles são, sim, registrados e regulamentados, tá bom? Turma, até a próxima aula. Ficamos por aqui. Até breve.